E aí galera, beleza? Começando uma aula aqui para falar para vocês sobre efeitos, né, e Effect Controls, né? Como você aplicar efeitos nos seus vídeos, quais os principais efeitos que eu utilizo, como você navegar pelos efeitos e como você gerenciar, né, configurar os efeitos aplicados no seu vídeo, configurar os parâmetros desses efeitos, ok? Então aqui com o Premiere aberto, eu tô com uma timeline com essa imagem base, né, que é uma imagem que eu gravei recentemente. Essa imagem já com uma estilização, com efeitos aplicados, ok? E duas imagens aqui para exemplificar a aplicação de Chroma Key, por exemplo. Para começar, onde é que a gente encontra os nossos efeitos, né? Se você não está com a sua aba de efeitos aberta, você pode vir aqui na opção Window, e aqui você tem Effects e Effect Controls. Você vai precisar dessas duas janelas, ok? Ou ainda você pode pressionar os atalhos Shift 7 para ir para a aba de efeitos, né? Você vai abrir a aba de efeitos, e Shift 5 você vai abrir a aba de controle de efeitos, né? Ou Effect Controls, ok? Então aqui na aba de efeitos eu tenho uma pasta chamada efeitos úteis, que são efeitos que eu separei previamente, né? Em uma pasta personalizada para utilizar ao longo do curso e para utilizar ao longo das minhas edições. Eu não uso todos esses em todas as edições, tá? Mas são efeitos mais comuns que a gente vai utilizar. Como é que eu crio essa pasta personalizada? Eu venho aqui nessa opçãozinha de pasta, né, New Custom Bin, né, nova pasta customizada, e clico duas vezes aqui sobre o nome e renomeio. Efeitos pessoais, pronto. Ok? Como é que eu coloco os efeitos aqui dentro? Eu vou navegar, né, nos efeitos. Então, por exemplo, eu quero adicionar esse efeito de áudio, né, o efeito de delay na minha pasta. Clico aqui, arrasto para minha pasta, beleza? Todo efeito que você quiser adicionar na sua pasta personalizada, você clica, né, procura aqui o efeito na sua listinha, né, nas pastas originais do Premiere, arrasta para sua pasta personalizada. Aí, quando você abrir novamente, eles vão estar aqui, né, um atalhozinho para eles na sua pasta personalizada, beleza? Eu vou deletar essa pasta, eu já tenho a minha. Ok? Então vamos lá. Os efeitos úteis que eu separei previamente são, por exemplo, aqui com o meu vídeo selecionado na timeline, eu posso vir aqui e aplicar o efeito de preto e branco, por exemplo. Clico duas vezes nele, minha imagem ficou preto e branca. Como é que eu controlo esses efeitos? Posso vir aqui na aba de Effect Controls ou ainda utilizar o atalho Shift 5, né? Que ele vai mudar para a página de controle de efeitos, beleza? Esse efeito de preto e branco ele não tem muitas opções, ele tem só opções de máscara, por exemplo, para você aplicar o efeito em uma determinada região, limitada pela máscara que você vai criar. Então eu vou criar uma máscara redonda aqui, por exemplo. Pronto. O efeito está aplicado somente nessa área da máscara, ok? Aí eu posso aumentar a difusão da máscara, mudar aqui o shape, né, a forma da máscara, aumentar, reduzir e tal, e assim por diante, beleza? Criei toda uma região de preto e branco ali, tá? Então, deletando esse efeito. O segundo efeito que eu separei foi o efeito de crop, com o vídeo selecionado, clico duas vezes, vou lá em Effect Controls, e aí eu tenho alguns parâmetros de esquerda, topo, direita e a parte de baixo, certo? O que ele faz? Ele corta a sua imagem. Então, se eu quiser cortar um pouco a minha imagem à esquerda, ó, eu vou aumentando a porcentagem, certo? Aumento a porcentagem e ele vai cortar a minha imagem, certo? Direita, aumenta a porcentagem, ele vai cortar a minha imagem. E serve se você quiser deixar a sua imagem mais quadrada, deixar a sua imagem, adaptar a sua imagem a uma moldura, por exemplo, a uma moldura de design que algum designer criou, para aplicação de um design, de um stream, por exemplo, né? E assim por diante, beleza? Então, outro exemplo aqui, se eu aplicar aqui 20% em cima, tá, 15, vai. 15% em cima, 15% embaixo, eu vou ter esse efeito de janela de cinema, né? Janela cinematográfica, mais horizontal zona, né? Uma proporção mais horizontal, aspect ratio, né? Que a gente chama, mais horizontal do que vertical, beleza? Então, crop serve para isso. E ainda assim, ele tem as opções de máscara aqui, tá? Fill left with right, ele é um efeito exclusivamente de áudio, ok? Então, eu vou até resgatar o áudio aqui dessa imagem, somente para exemplificar, ok? Então, por exemplo, eu deixei somente o canal esquerdo de áudio dessa imagem presente nesse vídeo. Então, quando eu dou play,
nesse áudio, perceba que a modulação, ela se dá apenas no canal esquerdo, beleza? Quando você pega um áudio como esse, é o áudio que a gente chama de mono, né? A gente tem dois tipos, né? O áudio estéreo, né? Que é um som, é um áudio que ele é gravado respeitando aquilo que está à direita do microfone e aquilo que está à esquerda do microfone, né? E aí ele vai gravar isso como se fosse um mapa. Quando você coloca o fone de ouvido, você vai ouvir aquilo que estava mais à direita no fone do lado direito, aquilo que estava mais à esquerda no fone do lado esquerdo. E a gente tem ainda o que a gente chama de duplo mono, que tudo, né, tudo que foi gravado é reproduzido dos dois lados. Todos os sons vão sair por todos os canais. Não tem esse mapeamento, essa ambientação que o estéreo tem. E o single mono, nesse caso, é esse aqui que reproduz somente do lado esquerdo ou somente do lado direito. E essa opção de fill left with right e fill right with left, ela serve para você duplicar. Por exemplo, esse vídeo ele está só com o canal esquerdo. Então eu vou utilizar aqui o fill right with left. O que isso quer dizer? Quer dizer, preencha o lado direito do áudio duplicando o lado esquerdo, ok? Então eu tenho só o lado esquerdo. Quando eu aplico esse efeito, eu fico com o lado esquerdo e o lado direito, modulando exatamente iguais, ok? Então, se você pegar uma gravação ou algum arquivo que veio para você gravado mono, né, um único canal, você usa esse efeito fill left with right, né, que é preencher a esquerda utilizando a faixa da direita, ou fill right with left, que é preencher a direita usando a faixa da esquerda, ok? Experimenta aí, que é para você entender como funciona, beleza? O próximo efeito é um efeito que eu acho interessante, que é Find Edges, né? Ele vai procurar tudo que é aresta, tudo que é borda, né, do seu vídeo. Então ele cria esse efeito meio que de desenho, certo? O seu vídeo fica esse aspecto meio de desenhado, tá? Você vai aqui no controle de efeitos, por exemplo, e as opções que ele tem são a de máscara, né? A de inverter, certo? Então ele tem a opção A e a opção B. Né? Duas opções, positivo e o negativo. E mesclar com o original, né? Quanto você quer mesclar essa imagem com a imagem original, certo? Então 25%, 50%, tá? 100% a imagem vai ficar como é, naturalmente, beleza? E esse efeito de Find Edges eu utilizei aqui para criar esses rabiscos, esses contornos aqui como umas linhas fantasma, né, da ponte, tá? E das coisas aqui, beleza? Continuando com os nossos efeitos. Um outro efeito que é interessante de vocês utilizarem é o que a gente chama de Gaussian Blur, né? Que é desfoque gaussiano, ok? Se você aplica no seu vídeo, nada aparente vai acontecer, tá? Mas se você vai lá em Effect Controls, você pode controlar a quantidade de desfoque que você quer no seu vídeo. Então, o meu vídeo está basicamente em foco e seu aumento é como se eu deixasse ele meio míope aqui, né? Deixasse ele com um desfoque, beleza? E aí você tem a opção de horizontal e vertical, só horizontal ou só vertical, beleza? Que aí ó, ele vai ficar só na vertical ou só na horizontal ou os dois ao mesmo tempo, beleza? Desfoque. Além disso, você pode criar uma área de desfoque utilizando a máscara, né? Então, se eu criar uma máscara, ó, isso aqui serve, por exemplo, para você ocultar o rosto daquela pessoa que não quer ser identificada numa gravação. Então, você posiciona isso aqui sobre o rosto dessa pessoa e aí você vai ter que traquear isso. Essas ferramentas aqui, esses botões de play, servem para você traquear isso. O motion tracking é aquele mapeamento que a gente faz do movimento de algum objeto que está presente em cena, tá? Eu não vou explicar isso para vocês agora, porque é um tema mais avançado e que vai entrar mais na parte de VFX, né, no futuro, tá? Mas se vocês quiserem experimentar essas ferramentas, né, de track, né, aqui vai traquear automaticamente a frente, tudo do ponto que você está para frente. Aqui vai traquear automaticamente do ponto que você está para trás. E esses dois vão de frame em frame para frente e para trás, para você ir ajustando, né, caso o software perca a posição do objeto que você está tentando traquear, beleza? Então, deletei o Gaussian Blur, certo? Flip horizontal, para você inverter a sua imagem na horizontal, ok? Inverte, para você inverter, né, para deixar a sua imagem negativa, ok? Lens Flare, para você adicionar esse efeito de luz, né? Que é um efeito de quando o raio de luz incide na câmera. Inclusive, eu vou aplicar esse efeito de Lens Flare nesse camarada aqui. Pronto.
Então eu apliquei um efeito de flare, tá? Na minha imagem. Como eu não estou traqueando o objeto ali, então esse efeito pode não ficar muito natural, né? A minha imagem se move, então pode ser que esse efeito não fique muito natural. Então a minha imagem original ela é essa aqui, tá? E eu fiz toda uma estilização utilizando alguns efeitos para deixar ela dessa forma, beleza? Que efeitos que eu apliquei? O Lumetri Color, tá? Eu vou desabilitar, eu dupliquei essa camada, né? Então o Lumetri Color para deixar com essa cara mais de entardecer, mais amarelado, tá? Efeito de luz, eu adicionei duas luzes. Essa luz principal, que é o sol, que eu coloquei como meu sol, uma luz pequena, bem forte, né, com pouca emissão de luz de fato, e uma luz que ela vem aqui ao redor, né, para iluminar mais ou menos o ambiente como o sol iluminaria, tá? Adicionei o Lens Flare, né, que foi esse último, e dupliquei a camada e apliquei aquele efeito de localizar as arestas. Apliquei nele uma máscara, aliás, a máscara está aqui na opacidade. Apliquei uma máscara, certo? Para ele aplicar somente ao redor, não aplicar no centro da imagem. E apliquei um FX Corner Pin, que ele serve para você distorcer a sua imagem, né? Então você vê que ele não está exatamente em cima, que ele tem uma distorçãozinha. E aqui eu queria mostrar para vocês, a gente tem mais algumas opções, né, obviamente, outros efeitos que eu mostrei, mas eu quero mostrar sobre Key, né, Chroma Key. Você vai vir aqui em Video Effects, na opção de Keying, você vai ter algumas opções. O que eu recomendo para esse caso de Chroma Key uniforme, verde, dessa maneira, ou pode ser azul, pode ser qualquer outra cor, é o efeito de Ultra Key, ok? Então cliquei aqui no meu vídeo da lua, cliquei duas vezes no Ultra Key, vou lá no controle de efeitos, pego meu conta-gotas para mostrar pro efeito qual cor eu quero remover e clico aqui no verde. E aí ele removeu, beleza? Se você quiser fazer uma suavização, precisar fazer algum ajuste fino, você tem ainda as opções para você fazer um ajuste fino, beleza? Então removi o fundo daquele vídeo. Esse vídeo é só para exemplificar, isso aqui obviamente fica um efeito muito tosco, né? Mas ele é só para exemplificar, beleza? Voltando aqui, um outro efeito interessante que eu queria mostrar para vocês é o efeito de estabilização. Esses outros efeitos aqui eu vou deixar vocês testarem sozinhos, né? Porque são efeitos que eu uso pontualmente, mas não sempre. Mas esse aqui é muito útil, o Warp Stabilizer. Ele serve para fazer uma estabilização digital da sua gravação. Então se eu clicar duas vezes aqui, ele vai começar a analisar a movimentação que eu fiz na minha filmagem e com isso vai fazer uma autoestabilização, tá? Então uma imagem estabilizada, beleza? Se eu tirar o efeito, essa aqui é a imagem original, ó. Deu uma tremida, deu uma balançada, tá? E com o efeito, ele fica mais uniforme, beleza? Aqui no Effect Controls a gente vai ter uma série de opções desse estabilizador, do Warp Stabilizer, ok? A gente vai ter aqui estabilização, né? O resultado que você quer é um movimento suave ou zero movimento, tá? Movimento suave. Quão suave? 50% mais suave do que o original, por exemplo, né? Qual método de estabilização que você quer? E aí aqui a gente tem o Subspace Warp, a gente tem Position, Scale, Rotation, Perspective. Eu, particularmente, gosto de usar Position, Scale e Rotation. Por quê? Porque esse Subspace Warp, ele pode criar algumas distorções na sua imagem. Esse aqui, ele só usa a posição do seu vídeo, a escala do seu vídeo e a rotação para estabilizar a sua imagem. Tá? Ele funciona bem também, né? Vai servir para a grande maioria dos casos. É óbvio que se você tiver uma imagem muito tremida, o software não vai conseguir estabilizar ela com facilidade, tá? E lembrando, quanto mais tremida, mais o software vai ter que cortar a sua imagem. Tá vendo que quando eu desabilito aqui, ele tira um zoom que ele dá utilizando esse estabilizador? Por quê? Porque para estabilizar, ele vai dar um pequeno zoom na sua imagem para poder rotacionar ela, para poder compensar a posição da imagem em relação ao balanço que você fez durante a gravação, tá? A gente tem aqui a opção de bordas, aqui na parte de enquadramento você tem estabilizar, cropar e autoescalonar, né? Ele faz isso automaticamente, ele estabiliza, se precisar cropar a imagem, ele já corta, né, o excesso, as bordas, e já ajusta a escala, tá? Se eu colocar só a estabilização, ó como é que ela vai ficar, ó. Tá vendo? As bordas
se mexendo? É isso que eu estou falando. Para estabilizar, ele tem que compensar o movimento que você fez. E para isso, ele vai movimentar a imagem na direção contrária do balanço que você deu, certo? E gera esse efeito aqui. Por isso que ele aplica um zoom, para sumir com essas bordas pretas, beleza? Então, dos efeitos úteis de hoje, era isso. Falei um pouco sobre cada um dos efeitozinhos úteis e eu quero que vocês experimentem aí com seus vídeos, né? Abrir aqui a aba de efeitos e procurar, né? Efeitos de Lumetri. A gente tem vários presets de corpo de Lumetri. A gente tem efeitos de áudio, ok? Eu falo mais sobre efeitos de áudio na parte de áudio do nosso curso, certo? Não se preocupem. Transições de áudio, efeitos de vídeo, tá? Transições de vídeo e a sua aba, sua pasta personalizada, se você quiser criar. E a gente tem ainda esse filtro aqui se você clicar aqui, ele vai mostrar somente efeitos acelerados por placa de vídeo, somente efeitos em 32 bits de cor ou somente efeitos com esquema de cor IUV, ok? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!